Olá, queridos alunos, queridas alunas aqui do Magistrar. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli. Estou junto com vocês para a gente poder trabalhar o direito empresarial. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão final baseada nas questões da FGV, baseada nas últimas provas que foram aplicadas pela FGV, especificamente aí para você que está se preparando para o concurso do TRF6 e para o TJ do Mato Grosso do Sul. Pessoal, a FGV é uma banca que ela é difícil de prever. É uma banca que ela tem muita caixinha de surpresas, traz às vezes coisas completamente diferentes. E aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui nessa nossa aula de hoje como que o tipo de cobrança da FGV costuma ser diferente. Agora, uma tendência que a gente pode perceber é o assunto que vem sendo cobrado pela FGV. A maior parte dos assuntos está sendo em direito societário, das últimas provas, e falência e recuperação de empresas. Dentro do direito empresarial, esse é o tema, os dois temas mais fortes cobrados pela FGV, com maior incidência, com maior índice de cobrança, são esses dois temas. Então, assim, como a gente está aqui hoje para fazer uma revisão final, eu quis trazer um foco maior nesses dois assuntos. Mas eu vou tentar seguir mais ou menos o que a gente faz quando está estudando o direito empresarial numa ordem de separação dentro dos assuntos principais de direito empresarial. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o conceito de empresa e de empresário. Isso, para poder compreender qualquer assunto dentro do direito empresarial, é fundamental. Mas vejam, a questão mais relevante que eu encontrei da FGV dessa parte de conceito de empresa e empresário foi em 2022. Então, tem bastante tempo que a FGV não cobra esses assuntos relacionados ao conceito básico de empresarial, que é empresário e conceito de empresa e o conceito de empresário. Para estudar direito empresarial, tem que estar na cabeça completamente definido o artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 do Código Civil é aquele que vai dizer que considera-se empresário quem pratica profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E ele vai dizer que não é empresário quem pratica atividade intelectual de natureza científica, artística ou literária, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, esse é o conceito de empresa e empresário. Considera-se empresário quem pratica a empresa, a atividade empresária. E aí, quando eu avanço um pouquinho no Código Civil, que eu vou ali para o artigo 972 e o 974, o 972 vai dizer para a gente que pode ser empresário quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não ser legalmente impedido. Então, para você ser empresário, você tem que estar em pleno gozo da capacidade civil, né, ser maior de 18 anos ou emancipado, não ter sido interditado por nenhum tipo de incapacidade mental e não ter impedimentos. Os impedidos são pessoas que, às vezes, por conta da sua função, do cargo que exercem, estão proibidos de exercer atividade empresária. Por exemplo, um magistrado, né, tanto na Constituição quanto na Lei Orgânica da Magistratura, fala que o magistrado só pode, né, ele tem que exercer com exclusividade a sua atividade de magistrado, salvo a de magistério. Ele pode ser professor. É o que a lei determina que um magistrado pode ser. Então, se ele tem que ser exclusivamente juiz, a única coisa que ele pode fazer, além de ser juiz, é ser professor, ele não pode ser empresário, porque empresário é ter uma atividade. Empresário não é ser sócio, empresário não é ser investidor, mas é praticar a atividade de empresa. Então, ele vai dizer para a gente que não pode ser empresário, né, quem está impedido. E aí, o 974 fala sobre a questão de um incapaz, porque o 974 ele vai dizer assim, ó, poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, quando eu faço a leitura do 972 conjugado com o 974, eu percebo que, no caso dos incapazes, eu posso ter uma continuidade do exercício em dois pontos específicos e pontuais da lei. Quando eu era capaz, me inscrevi como empresária, e aí, obviamente, como empresária individual ou como administradora de uma sociedade, e perdi a capacidade, porque sofri de alguma doença, sei lá, sofri um acidente, bati a cabeça, traumatismo crânioencefálico e perdi a plena capacidade civil, ou então
quando aquele empresário, com a sua plena capacidade, ele faleceu e deixou como herdeiro alguém que é incapaz e que recebe essa condição como incapaz. Através de autorização judicial, né, o parágrafo 1º do artigo 974, ele fala que para você fazer essa continuidade há que se ter uma autorização judicial. E aí o que eu chamo a atenção para vocês, quando você tem um incapaz que vai continuar sendo empresário, mas vai exercer representado ou assistido, acaba que, principalmente quando você estiver falando de ser um absolutamente incapaz e que ele foi exercer atividade de empresa representado. É no nome dele, atividade empresária, né? Formalmente ele que é o empresário, mas o seu representante legal é que acaba fazendo a tomada de decisões e acaba praticando a atividade. Se esse representante for um impedido, ele não poderia representar o incapaz no exercício da atividade de empresa. Aí o 975 vai falar que nesses casos você vai ter a nomeação de um gerente, certo? Bom, nessa questão que está na tela para vocês aí, o assunto é todo esse que eu acabei de explicar. Vejam, vamos fazer a leitura juntos. No livro 2, da parte especial do Código Civil, estão dispostas regras quanto à caracterização e à capacidade do empresário individual. Com base nas prescrições legais, analise as afirmativas a seguir. 1. Nos casos em que a lei autoriza o prosseguimento da empresa por incapaz, ainda que seu representante ou assistente seja pessoa que possa exercer a atividade de empresário, o juiz nomeará um ou mais gerentes se entender ser conveniente. Veja, o 975 ele vai dizer para a gente o seguinte, o CAPT, se o representante ou assistente for incapaz, do incapaz, se a pessoa que, por disposição da lei, não puder exercer atividade de empresa, nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerente. Então, o CAPT ele fala que sempre vai ter a nomeação de um gerente quando o representante ou assistente for um impedido. Só que o parágrafo 1º do 975 fala assim, do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Então, está correta essa primeira assertiva. Porque se, por exemplo, o representante ou o assistente do incapaz não tiver a menor conhecimento técnico sobre uma atividade empresária, ou não tem jeito mesmo para o negócio, e aí ele não quer ser o representante, ele nunca teve jeito para ser empresário, então passa a ser conveniente e o juiz poderá nomear um ou mais gerente, ainda que o representante pudesse ser, exercer a atividade de empresário, representando ou assistindo aquele incapaz. Então, primeira afirmativa, verdadeira. 2. Considera-se empresário a pessoa natural com firma inscrita na junta comercial que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Errado. Porque aqui ele está dizendo que para ser empresário tem que estar inscrito na junta comercial. E não. O 966 vai dizer para a gente que considera-se empresário quem pratica profissionalmente. O 967 vem e fala assim, é obrigatória a inscrição do empresário antes do início da atividade. Então percebam que o 974 traz uma condição de regularidade para o exercício da empresa, mas não uma condição para caracterização como empresário. Então, quando ele fala na afirmativa aqui, que considera-se empresário a pessoa natural com firma inscrita na junta, tá errado. Porque mesmo que eu não tiver registro na junta comercial, se eu exercer a atividade econômica organizada, eu vou ser considerado como empresário, certo? Então, afirmativa 2, falsa. 3. Caso um servidor militar da ativa exerça atividade própria de empresário, todos os atos relacionados à empresa serão declarados nulo pelo juiz. Porém, ele responderá pelas obrigações contraídas até 2 anos seguintes da data da sua prática. Gente, aqui eu acho que a banca tentou misturar assuntos, por exemplo, ligando a direito societário, que você tem lá um prazo de 2 anos que o sócio permanece responsável pelas obrigações que ele tinha enquanto sócio. Porque no caso de um empresário que está impedido e exerce a atividade empresária, o 973 é que vai trazer a regra e ele vai dizer assim, a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Ponto.
Então, não tem nulidade e não tem prazo específico prescricional para essa responsabilidade. O prazo para essa responsabilidade é o prazo prescricional de uma atividade qualquer, né? Dentro das regras do direito civil, normal, dentro da regra de prazo prescricional. Então, não existe essa responsabilidade está limitada aqui a 2 anos após a data da sua prática. Essa regra não existe para um impedido que venha a exercer a atividade empresária. 973 do Código Civil vai dizer para a gente, se o impedido exercer, ele responde pelas obrigações que ele for contraído. Não tem nada falando de nulidade, não tem nada falando de prazo para esse exercício, então a afirmativa 3 é falsa, ou seja, as alternativas de resposta apresentadas estão corretas somente na primeira, letra A, alternativa a ser marcada. Então, só a primeira frase aqui é que estava correta, que fala sobre essa possibilidade do juiz nomear gerente mesmo quando o representante legal não for impedido, certo? Gente, dentro de parte geral ainda, né, dessas regras gerais do direito empresarial, eu quero trazer aqui essa questão que mistura os 2 elementos obrigatórios para o exercício regular da atividade empresária, que é nome empresarial e estabelecimento empresarial. No conceito de empresa, fala que considera-se empresário quem pratica atividade econômica organizada. Então, para você ter empresa, ou seja, ter uma atividade econômica organizada, você tem que ter investimento. Esse investimento nada mais é do que o estabelecimento empresarial. Então, vamos lá. Com relação ao estabelecimento e os institutos complementares da atividade empresarial, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falsa. Primeira afirmativa, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 2 anos a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Errado, e aqui as questões de memorização de texto de lei que a FGV de vez em quando gosta de cobrar. Artigo 1146 do Código Civil é o que vai tratar sobre a responsabilidade do adquirente de um estabelecimento, né? Então, no trespasse, eu tenho um estabelecimento empresarial que pertencia a um empresário e ele vai ser vendido, vai ser adquirido por outro empresário. O 1146 vai trazer quase essa frase que está aí. O erro está no prazo em que o vendedor do estabelecimento continua solidariamente responsável. É pelo prazo de 1 ano, de acordo com o artigo 1146, e não pelo prazo de 2 anos, certo? Segunda afirmativa, o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. Essa frase passou a ser texto de lei em 2022, porque essa frase, do jeito que está aí, passou a fazer parte do parágrafo 1º do artigo 1142 do Código Civil, que foi incluído pela Lei 14.382. Vejam bem, a gente não tinha essa dúvida, mesmo com esse texto de lei. A doutrina, quem era estudioso, quem era professor de direito empresarial, não tinha essa dúvida. Só que com a pandemia, né, você passou a ter muita questão de home office, e aí você não ter nem sequer mais uma sede administrativa em algum endereço comercial. Aí as juntas comerciais começaram a ter problema, porque o município muitas vezes não deixava você registrar como sede da sua atividade empresária o seu endereço residencial, por exemplo. E aí, então, o legislador veio e acrescentou 3 parágrafos no 1142 para não ter dúvidas sobre essa questão do estabelecimento poder ser virtual, porque o estabelecimento é o conjunto de bens. Então, você pode ter uma sede administrativa na sua casa, em home office, e o seu estabelecimento empresarial está por aí. Você tem, por exemplo, uma atividade de van escolar, de transporte escolar. Ora, o seu estabelecimento são as vans, né? E você tem a sua sede administrativa que você faz de dentro da sua casa. Então, não precisa ter um local físico para o exercício da atividade empresária. Mas isso já existia há muito tempo. É porque a pandemia fez isso crescer muito mais, né? Fez essa ideia ficar muito mais forte, e aí a gente passou a ter esse texto de lei. Portanto, essa afirmativa 2 aqui, verdadeira.
A terceira, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação sucessor. Gente, agora a gente chega aqui no elemento de identificação do empresário, do sujeito que exerce a atividade de empresa. Quando você tem a empresa sendo exercida por um sujeito, pessoa jurídica, por uma sociedade empresária, fica até mais fácil a gente entender que eu preciso de um nome empresarial. Porque aí é uma pessoa jurídica, é um ente novo, é um ente moral que eu tenho que dar um nome para ele. Mas mesmo nos empresários individuais, eu vou dizer qual é o nome que eu quero usar como empresário individual, que não precisa ser o meu nome civil completo. Posso abreviar, por exemplo, quando você tem um nome muito grande. Só que o importante é que o nome empresarial, ele é considerado como um direito da personalidade. É por isso que eu tenho aqui a regra do artigo 1164 do Código Civil, que vai dizer: o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Só que os direitos da personalidade, eles não podem ser alienados, eles são inalienáveis. Mas você pode ceder o uso do seu direito da personalidade, inclusive com cessões remuneradas. A gente não pode ceder, por exemplo, o direito de imagem. A nossa imagem, ele é um direito da personalidade que eu não posso alienar, eu não posso vender, mas eu posso ceder o uso, inclusive, com valoração dessa cessão de uso. Então, o que o Código Civil permite aqui, no parágrafo único do artigo 1164, é justamente essa cessão de uso, que é exatamente o que está aqui no texto do enunciado da questão. Então, gente, uma questão basicamente de texto de lei, uma questão totalmente texto de lei. A primeira afirmativa é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira. Nós temos aqui a letra que tem o falso, verdadeiro, verdadeiro, letra B. Letra B, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, primeira afirmativa falsa, segunda verdadeira, terceira verdadeira. Bom, dando sequência aqui e chegando agora sim nos assuntos mais cobrados, como eu disse, direito societário e falência e recuperação de empresas. Esses estão sendo, assim, os bambambãs da FGV. E aí, quando a gente chega, principalmente em societário, a gente começa a ter essa característica da questão que está na tela com vocês aí, que é uma questão em que ele traz ali um caso prático, um texto longo. Às vezes a resposta é simples memorização do texto de lei. Essa é uma característica da FGV. Às vezes ele até dá uma questão ali que parece um caso prático, enorme, que ele vai te cobrar um monte de coisa, mas na verdade a resposta ela está simples ali num texto de lei, num artigo específico. Vamos fazer a leitura comigo. Fátima de Oliveira propôs ação para suspender a realização da Assembleia de Sócios de Armazém Cachoeirinha Limitada por supostas irregularidades. Autora, sócia minoritária, titular de cotas representativas de 24,8% do capital, alega que a Assembleia foi convocada para o dia 22 de março de 2025 e que tal data ultrapassa o limite para a realização, considerando que o exercício social coincide com o ano civil. Em acréscimo, aponta a autora que a documentação referente à prestação de contas dos administradores do balanço patrimonial de resultado econômico somente foram disponibilizados no dia 8 de março de 2025. Considerando a narrativa da sócia e as formalidades preliminares à realização da Assembleia Anual de Sócios, é correto afirmar que... Gente, olha só, a gente tem no Código Civil, aqui ela está tratando de limitada. Então, se ela está tratando de limitada, o capítulo das limitadas, ele vai ter ali regras tratando sobre deliberação de sócios, sobre as assembleias. E aí ele vem no 1071, traz o que depende de deliberação, no 1072 ele vai falar sobre você usar reunião ou assembleia, 1075 como que vai ser presidida, 1074 a assembleia instala-se com a presença de, em primeira convocação no mínimo 3/4, em segunda qualquer número, e a gente vai chegar no 1078, que é o que me interessa aqui. O 1078 fala dessa assembleia anual, que na lei de SA ele fala mais especificamente em AGO, Assembleia Geral Ordinária. Aqui o legislador não usou essa terminologia, mas é a mesma coisa, Assembleia Anual, aquela assembleia que acontece todos os anos.
O 1078 fala assim: a Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez ao ano nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Então, se o exercício social coincide com o ano civil, quando que ele terminou? 31 de dezembro. 31 de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Você tem até o dia 30 de abril para realizar essa assembleia anual. Ou seja, nesse caso aqui, a Fátima está viajando, porque a realização da assembleia no dia 22 de março está tudo certo, porque você teria até o dia 30 de abril para realizar essa assembleia. Ela está dentro do prazo de 4 meses ao final do exercício social. Só que ele vem e fala assim, essa assembleia anual ela tem que ter o objetivo de tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e estado econômico, designar administradores quando for o caso, tratar de qualquer assunto constante da ordem do dia. E aí vem o parágrafo 1º do 1078 que fala assim: até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1º desse artigo devem ser postos por escrito e com a prova do respectivo recebimento à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Aí aqui a Fátima está com a razão. Aqui a Fátima está com a razão, porque não está sendo respeitado o prazo de 30 dias para a disponibilização dos documentos. Porque a Assembleia está marcada para o dia 22 de março e os documentos só foram disponibilizados no dia 8 de março. Então, existe sim a irregularidade em relação ao prazo em que foi disponibilizada a documentação para a realização dessa AGO. Vamos lá, então, nas alternativas. Letra A. Inexiste qualquer irregularidade, seja na convocação, seja na disponibilização dos documentos? Já nem vou ler, porque não precisa. Existe sim. Em relação à disponibilização dos documentos, existe irregularidade. B. Inexiste qualquer irregularidade, pois não é obrigatória a disponibilização aos sócios dos documentos da administração. É obrigatório 30 dias antes, como eu falei. Letra C. Há irregularidade no tocante à disponibilização dos documentos da administração e dos balanços obrigatórios em prazo inferior a 30 dias, mas não há irregularidade quanto à data da realização da Assembleia, por estar abrangida nos 4 meses seguintes ao término do exercício social. Certíssimo, letra C. Só que na prática teria que ser remarcada essa Assembleia, né? Porque como ela não deu os 30 dias de antecedência, acaba que não, né? Ela vai estar irregular, vai ter que ser remarcada. Mas não existe o argumento da Fátima de que não estava dentro do prazo para realização, está errado, porque são 4 meses, seria até o final de abril. Letra D. Inexiste irregularidade no tocante à disponibilização, mas há irregularidade quanto à data da realização por não estar abrangida nos 30 dias seguintes ao término. Não são 30 dias, são 4 meses. Letra E. Há irregularidade tanto na relação à disponibilização dos documentos da administração dos balanços obrigatórios em prazo inferior a 15 dias, quanto em relação à data da realização da Assembleia por não estar abrangida nos 60 dias seguintes ao término do exercício social. Então, vejam, é uma questão que trazia um texto super longo, né? Grande aqui, muito grande, que a princípio ali você acha que vai ser, né, um assunto complicado, grande. Na verdade, a resposta, né, estava dentro do texto de lei aqui, na letra C. Certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. Dando sequência aqui, a próxima questão, peraí que eu passei errado. A próxima questão, a questão de número 4. Aí agora a gente já tem uma questão que está tratando de sociedade anônima. Sociedade anônima é o tipo societário que manteve a sua lei própria, mesmo com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Então, nas sociedades anônimas, a gente tem Lei 6404 de 76. Eu chamo muita atenção para vocês sobre sociedade anônima, porque a FGV, por estar ligada com essa coisa de escola de negócios, etc., é muito comum eles gostarem de cobrar sociedade anônima. Então, essa ligação que a FGV tem com a parte de administração de empresas e tudo, eles acabam tendo um gosto muito grande por sociedade anônima. Mas, como tem sido a tendência, aqui a gente também vai ter, né, uma questão que acaba focando demais na questão do texto de lei, e aí vocês vão ver que não era muito difícil, acabava sendo algo muito, né, meio ali de memorização também. Olha só, vamos lá. Um dos direitos essenciais do acionista de uma sociedade anônima é o direito de retirada mediante o reembolso do valor de suas ações pela companhia.
Não obstante, na sociedade anônima, o direito de retirada está circunscrito a determinadas hipóteses legais, ao contrário do que ocorre na sociedade do tipo simples, constituída por prazo indeterminado. Gente, quando uma pessoa vai sair da sociedade, vai deixar de ser sócia, você tem duas hipóteses diferentes. Ou vendendo a sua participação na sociedade, que é a ação ou a cota, ou exercendo esse direito de retirada. O direito de retirada, o sócio sai levando com ele a cota ou a ação. Então, numa sociedade anônima, esse direito de retirada ele é restrito, porque a gente está falando de uma sociedade de capitais, em que o investimento, o valor colocado pelo sócio, ele é necessário para a continuação da atividade. E, portanto, você tem, quanto menos possível, hipóteses em que o sócio pode sair e retirar a sua participação da sociedade. E aqui nesse enunciado ele está dizendo, diferente da sociedade simples, quando ela é de prazo indeterminado, que aí eu vou lá para o artigo 1029 do Código Civil. Artigo 1029 do Código Civil fala que o sócio pode se retirar de uma sociedade de prazo indeterminado mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Então, sem nenhuma necessidade de motivação, de nada. Já na sociedade anônima, apesar do direito de retirada ser um direito essencial, está lá na lista do 109, ele vai estar restrito a algumas hipóteses legais. O artigo 137, ele fala assim, a aprovação das matérias previstas no inciso 1 a 6 e 9 do artigo 36 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso das suas ações, observadas as seguintes normas. Então, ele vai falar assim, nos casos dos incisos 1 e 2 do 136, somente terá direito de retirada o titular de ação de espécies ou classes prejudicadas. Então, por exemplo, se houver a criação de ações preferenciais ou aumento das ações preferenciais existentes, se houver alteração das preferências, vantagens ou condição de resgate ou amortização, e eu votei contra, eu só vou ter direito de retirada se eu fui prejudicada, se aquela mudança prejudicou o meu direito, se eu pertenço a uma classe que foi prejudicada por aquela mudança. Porque o simples fato de eu ter sido dissidente não é suficiente. Nos casos incisos 4 e 5 do artigo 36, não terá direito de retirada o titular de ação o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver. Aí a liquidez, a dispersão, ele vai falar sobre os casos específicos aqui. Então, por exemplo, quando você tem 4 e 5, quando você tem fusão da companhia ou incorporação em outra, participação em grupo societário, não é o simples fato de eu ter votado contra que eu votei direito, não. Porque se eu tiver, por exemplo, ações com liquidez no mercado, com capital aberto, eu não vou ter direito de retirada. Então, ele traz aqui um conjunto de regras para que você possa ter o direito de retirada, certo? No caso do inciso terceiro, redução do dividendo obrigatório, aí ele não coloca nenhuma regra. No caso de mudança do objeto social, então ele coloca aqui, no caso do inciso 9 do artigo 36, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar. Aí ele traz as regras. No caso de você ter mudança de objeto da companhia, cessação do estado de liquidação, ele não impõe nenhuma regra específica. Então, eu vou achar aqui dentro das alternativas aqueles que estão de acordo com o artigo 137, certo? Então, vamos lá. Considerando-se a hipótese de aprovação pela Assembleia Geral da operação de cisão parcial da companhia, conversão do patrimônio em sociedade já existente, somente haverá direito de retirada para o acionista dissidente se a cisão implicar. Então, ele vai trazer aqui o fundamento, vai ser o inciso 3º do artigo 137. No caso do inciso 9º do artigo 136, ou seja, no caso de você ter sido aprovada uma cisão da sociedade, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar. Letra A, mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para a sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da cindida. Redução do dividendo obrigatório
ou participação em grupo de sociedade. Então, não é sempre que a cisão vai gerar o direito, né? A aprovação de uma cisão vai gerar o direito de retirada. Letra A, exatamente o que eu acabei de ler para vocês aqui das alíneas do inciso 3º do artigo 136. Então, uma questão extremamente difícil, mas por quê? Porque se tratava de pura memorização do texto de lei e de um assunto extremamente específico dentro da sociedade anônima, dentro da lei de SA. Memorização do inciso 3º do artigo 137 da lei de SA. Ô, gente, você vai perguntar para vários professores e vários advogados que lidam com o direito empresarial, no dia a dia, muitas vezes você não vai se lembrar de toda a lei. E é aí que eu falo, prova da FGV precisa memorizar texto de lei o quanto mais você puder. Porque aí você se depara com uma questão como essa aqui, de pura memorização de texto de lei, certo? Então, as demais, elas não vão reproduzir as alíneas do inciso 3º. Retração de liquidez, eliminação de dispersão, isso é de outras situações ali em que ele está tratando do 137 do direito de retirada, né? O único que fala sobre essa questão da mudança do objeto, né? Tem que implicar mudança do objeto, redução do dividendo obrigatório, participação em grupo de sociedade, é a letra A e que, portanto, era a alternativa a ser marcada. Certo, pessoal? Bom, coloquei aqui para vocês, né, algumas questões bastante complexas de direito societário, coloquei 2 questões aí um pouquinho mais difíceis, e agora coloquei também para vocês verem que às vezes eu vou ter questões bem mais simplificadas, bem mais de texto de lei, para a gente ver que a FGV tem muito essa característica, né? E olha que aí agora, uma prova para juiz federal, teoricamente uma prova até mais concorrida do que a dos juízes estaduais, e aí ele vem e coloca uma questão que é um pouco mais direta, um pouco mais texto de lei, um pouco mais simplificada. Vamos lá. O enunciado bem mais simples, né? Somente ali. Assinale a alternativa correta. Letra A. As modificações do contrato social de sociedade simples dependem de aprovação da unanimidade de sócios. Pegadinha. Por quê? Porque algumas modificações de contrato realmente dependem de unanimidade, mas não todas. O artigo 999 fala: as modificações do contrato que tenham por objeto matéria indicada no 997 dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por uma maioria absoluta de votos se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Então, por exemplo, quando eu pego aqui uma regra de contrato social que seja falando de falecimento de sócio, não é regra do 997. Se eu quiser alterar, eu altero por maioria. Agora, se eu tiver uma cláusula no contrato falando de uma nomeação de administrador, aí eu dependo de unanimidade, certo? Letra B. A administração da sociedade simples, nada dispondo do contrato social, compete aos sócios em conjunto. Errado, artigo 1013. Artigo 1013 do Código Civil. Se o contrato nada disser, a administração compete separadamente. É o que está no artigo 1013. Se não houver previsão contratual, né, a administração da sociedade, nada dispondo do contrato, compete separadamente a cada um dos sócios. Então, é exatamente o oposto. Não é em conjunto. Para ser em conjunto, há que se ter previsão no contrato social. Letra C. São irrevogáveis os poderes de sócio da sociedade simples investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa judicialmente determinada. Certíssima, letra C é a questão a ser marcada, texto, reprodução exata do artigo 1019 do Código Civil. Então, mais uma vez, uma questão de memorização do artigo de lei 1019. Se você é sócio, administrador nomeado em contrato social, numa simples, para você ter os seus poderes retirados, para você ser retirado da condição de administrador somente provando judicialmente justa causa. Vamos ver as outras aqui. Letra D. O sócio da sociedade simples pode, nas épocas determinadas por lei, examinar livros e documentos, estado de caixa, carteira da sociedade. Artigo 1021. O sócio pode, a qualquer tempo,
não é de acordo com a época determinada. Esse exame de documentos pode ser a qualquer tempo. Por fim, a letra E, a cessão de cota pelo sócio de sociedade simples deve ser precedida de oferta de preferência, em igualdade de condição aos demais sócios. Não existe esse direito de preferência na sociedade simples, porque o artigo 1003 ele fala que o sócio, para ele ceder cotas numa simples, ele depende do consenso unânime do sócio, seja para ceder para outros sócios, seja para ceder para terceiros. Então, não tem essa regra de direito de preferência, porque se eu, para poder ceder cota, eu vou precisar que todos os demais sócios concordem, obviamente que se eles quiserem para si, ao invés de transferir para uma outra pessoa, é só ele não concordar com o meu pedido de transferência de cotas. Então, não existe essa regra de direito de preferência, certo? Bom, pessoal, dei um refresco para vocês aqui com essa questão um pouquinho mais fácil. Agora vamos voltar para uma questão que é aí já mais complexa da nossa boa e velha FGV, em que ele está tratando sobre questão de incorporação societária para fins da criação de uma sociedade subsidiária integral. Então, eu volto agora a falar com vocês sobre lei de SA. Lei de Sociedades Anônimas, já lá na parte bem final da Lei de Sociedades Anônimas, a lei, né, da Lei de SA, em que ele vai tratar sobre a parte de operações societárias, de incorporação de ações, da parte de quando você tem aqui a incorporação de uma ação para convertê-la em sociedade subsidiária integral. A sociedade subsidiária integral é a sociedade que tem como único acionista uma outra sociedade brasileira. Então, essa é a sociedade subsidiária integral. E aí, eu posso, às vezes, ter ali uma sociedade que ela é pluripessoal comum ou a outra sociedade, e aí quando você vai incorporar uma sociedade pela outra para ela se tornar subsidiária integral, é o que ele vai tratar aqui no artigo 252 da Lei 6404 de 76. Então é o que ele trata aqui, é o que a questão vai tratar. Porque olha só, ele fala assim: Gravatar Telecomunicações S.A., Sociedade Anônima de Capital Fechado e com sede na cidade de Recife, irá incorporar todas as ações do capital social da Companhia Trindade de Cabos e Fibra Ótica. Então, a Trindade Cabos e Fibra Ótica vai se tornar subsidiária integral da Gravatar Telecomunicações S.A. A Gravatar passa a ser a única acionista da Companhia Trindade Cabos e Fibra Ótica. Então, ele vai incorporar todas as ações, ou seja, ele vai comprar todas as ações e passar a ser o único acionista da Companhia Trindade e Cabos Fibra Ótica. Sociedade Anônima de Capital Fechado e com sede na cidade de Caruaru, Pernambuco, para convertê-la em subsidiária integral da primeira. Então, a Gravatar, ela é a subsidiadora, a sociedade pluripessoal, a sociedade que tem pluralidade de sócios. E a Companhia Trindade de Cabos e Fibra Ótica vai se tornar uma subsidiária, ou seja, vai ter como única sócia a Gravatar Telecomunicações S.A., Então, é sobre isso que a gente está tratando aqui. E aí, mais uma vez, textinho de lei. O 252 fala: a incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de uma companhia brasileira para convertê-la em subsidiária integral será submetida à deliberação da Assembleia Geral das duas companhias, mediante protocolo e justificação nos termos do artigo 224 e 225. Então, vamos lá. Letra A. A letra A está dizendo para a gente aqui: a operação deve ser submetida à Assembleia Geral da Incorporadora das Ações, porém são dispensáveis o protocolo e a justificação em razão de a Companhia Trindade de Cabos e Fibra Ótica vir a se tornar subsidiária integral da Gravatar Telecomunicações S.A. Não, errado. Eu acabei de explicar para vocês o caput do artigo 252. Você precisa, sim, protocolo e justificação na Assembleia Geral das duas companhias, ok? Das duas companhias. Letra B. A Assembleia Geral da Companhia Trindade de Cabos e Fibra Óticas somente poderá aprovar a operação por metade, no mínimo, das ações com direito a voto e, se aprovar, autorizará o Conselho de Administração a subscrever o aumento de capital da incorporadora das ações por conta de seus
acionistas. Aí aqui eu tenho o parágrafo 2º do artigo 252, que fala assim: a Assembleia Geral da Companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente poderá aprovar a operação por metade, no mínimo, do total de votos conferido pelas ações com direito a voto. E se aprovar, autorizará a diretoria a submeter o aumento de capital e não o conselho de administração. Olha que coisa boba. Letra C. Aprovado o laudo de avaliação das ações da sociedade Companhia Trindade de Cabos e Fibra Ótica pela Assembleia Geral da Gravatá, será efetivada a incorporação. E os titulares de ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhe couberem. Porque o que acontece? Os sócios que eram da companhia, né, que era da Companhia Trindade de Cabos e Fibra Ótica, passam a ser sócios da Gravatá. E aí vão receber as ações correspondentes que eles tinham na mesma proporcionalidade da Gravatá. Então, é isso que vai acontecer aqui. A letra C está no parágrafo 3º do artigo 252. Aprovado o laudo de avaliação pela Assembleia Geral, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhe couberem. Então, gente, acho que fica claro isso. Quem era sócio da Companhia Trindade de Cabos passa a ser sócio da Gravatá, que é sócia da Companhia Trindade de Cabos e Fibra Ótica. Então, você deixa de ser sócio da que vai ser incorporada e passa a ser sócio da incorporadora. Letra C, certíssimo. Letra D. Na proporção das ações que possuírem no capital de Gravatá, seus acionistas somente terão direito de preferência para adquirir ações do capital da futura subsidiária integral se a companhia decidir aliená-las no todo. Errado aqui é o artigo 253, tá? Que fala que na proporção de que possuírem no capital, os acionistas terão direito de adquirir ações do capital se a companhia decidir aliená-las no todo ou em parte. E, por fim, a letra E está errada porque ela contraria, aqui a letra E fala, na proporção das ações que possuírem no capital de Gravatá Telecomunicações S.A., seus acionistas terão direito de preferência para subscrever aumento de capital da futura subsidiária se a companhia decidir mudar o objeto essencial ou dela transferir sua sede para o país. Aí aqui ele contraria o inciso 2º do mesmo artigo 253. Os acionistas têm direito de subscrever aumento de capital da subsidiária integral se a companhia decidir admitir outros acionistas. Então, eu tinha dado uma colherzinha de chá para vocês aí na questão anterior, que era de sociedade simples, e agora a gente já tem uma outra questão extremamente complexa a respeito de direito societário da FGV. Bom, pessoal, e para a gente poder finalizar, o assunto que está muito em voga e muito cobrado na FGV, falência e recuperação de empresas, né? Lei 11.101 de 2005, Lei de Falência e Recuperação de Empresas, está em vigor até hoje, a Lei 11.101, que foi aprovada em 2005, que veio a substituir o antigo decreto que tratava sobre crise econômico-financeira das atividades empresárias, que era de 1945, né? Então, a nossa atual lei é a Lei de Falência e Recuperação, que separa as duas crises da atividade empresária em duas situações diferentes. A crise sanável e a crise insanável. Na crise sanável, eu tenho o procedimento da recuperação de empresas, seja a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. Então, se eu estiver diante de uma crise que ela é sanável, eu vou buscar a recuperação da atividade empresária, buscar recuperar a empresa. Se eu estiver diante de uma crise insanável, falência. E aí, olha só, os objetivos dos procedimentos aqui são totalmente diferentes. O objetivo da recuperação é salvar a atividade empresária, fazer com que ela volte a dar lucros. O objetivo da falência é você ter uma ordem de pagamento dos credores que possa ser observada para que, caso alguém fique sem receber, a natureza desse crédito tenha, digamos assim, um impacto social menor, tenha um prejuízo menor, vamos dizer assim, aos credores, certo? Bom, a Lei 11.101 de 2005, ela sofreu grandes modificações, que a gente até chama de, houve uma reforma da lei em 2020, no finalzinho de 2020, inclusive essas mudanças só entraram em vigor em 2021, com a 14.112 de 2020. E aí, pessoal, eu
recomendo vocês a ficar ligado nessas reformas, porque olha só, essa questão que está na tela para vocês aí foi uma questão que tratou da reforma. Uma questão para o TJ de Tocantins e que foi uma questão de 2025 e que trata sobre a reforma. Ele fala assim: após a decretação da falência da sociedade cerealista Palmas do Paraná Limitada, o juiz instaurou de ofício incidente para efeito de habilitação e classificação de crédito de direito público constante da relação de credores apresentada pela falida. A Fazenda Pública do Estado de Tocantins apresentou tempestivamente a relação de créditos inscritos em dívida ativa e não relacionados pela falida, após o fim do prazo de habilitação, e aí vem as alternativas. Gente, nós mortais, eu que sou advogada da área privada, a gente tem que ficar atento lá numa falência ou numa recuperação para saber se o administrador me colocou no QGC, no quadro geral de credores. Se o administrador não me colocou, primeiro eu faço uma habilitação que é administrativa perante o administrador. Se mesmo assim o administrador negar, aí que eu vou para um procedimento judicial para poder mostrar para o juiz que eu não estou aparecendo corretamente no quadro geral de credores, ou né, o meu valor está errado, ou minha classificação de crédito está errada. Nós mortais temos que correr atrás. A reforma acrescentou o artigo 7º-A na Lei 11.101 de 2005, que vai falar sobre esse procedimento de ofício, sobre essa impugnação de ofício no caso de você ter no caso dos créditos derivados de fazendas públicas, né, os créditos de fazenda pública. Então, o artigo 7º-A, caput, ele fala: na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, o juiz instaurará de ofício para cada fazenda pública credora incidente de classificação de crédito. Então, vamos para as alternativas aqui. Letra A. É expressamente proibido que os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa, sejam informados posteriormente pela fazenda pública. Errado. Parágrafo 2º do artigo 7º-A. Parágrafo 2º do artigo 7º-A. Os créditos não devidamente constituídos, não inscritos ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. Letra B. O falido, os demais credores e o administrador judicial disporão no prazo de 15 dias para manifestar objeções limitadamente sobre os cálculos e a classificação. Aí aqui eu tenho o parágrafo 3º desse artigo 7º-A. Encerrado o prazo que trata desse artigo, inciso primeiro, o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do prazo de 15 dias para manifestar objeção limitado sobre os cálculos e a classificação para os fins dessa lei. Então, o erro aqui é que você pode também se opor à classificação do crédito fiscal. Você não é que você se opõe só ao cálculo, você também pode se opor em relação à classificação, certo? Aliás, tá certo, letra B, né? Ele está falando aqui, eu pulei minha página aqui para ler o texto de lei, ele fala de classificação sim, a letra B está falando de classificação sim. Então, dispõe de 15 dias para manifestar objeções limitada a cálculo e classificação, certo? Letra B é a alternativa a ser marcada, porque a primeira vez que eu li aqui eu estava só pensando que ele estava falando só sobre o cálculo, mas é isso mesmo. Então, parágrafo 3º do artigo 7º-A, certo? Letra C. Os créditos incontroversos e exigíveis serão incluídos no quadro geral de credores, observada a sua classificação após a manifestação do Comitê de Credores no prazo de 10 dias. Aí eu tenho o inciso 4º do parágrafo 3º. Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores. Então, não tem essa história de após manifestação do comitê no prazo de 10 dias, não. Crédito incontroverso, imediatamente colocado no quadro geral de credores. Letra D. A Fazenda Pública, após manifestação da falida, será intimada para prestar, no prazo de 15 dias, eventuais esclarecimentos sobre objeções apresentadas. Inciso 2º, prazo de 10 dias e não de 15. Por fim,
havendo questionamento sobre, inciso segundo, do parágrafo 3º do artigo 7º-A. Havendo questionamento sobre cálculos apresentados pela Fazenda Pública para apuração do valor atualizado do crédito, o juiz remeterá as partes ao juízo da execução fiscal, a quem cabe decidir sobre tal matéria. Parágrafo 4º. Com relação à aplicação desse artigo, serão observadas as seguintes decisões. A decisão sobre cálculo e classificação do crédito para os fins dispostos nessa lei, bem como sobre a realização do ativo e o pagamento dos credores, competirá ao juízo falimentar. Então, quem decide nessa impugnação de ofício se está certo, se não está certo, se o cálculo estava certo, se a classificação estava certa, é o juízo da falência e não o juízo da execução fiscal. Então, nesse caso, juízo universal da falência, visa atrativa, artigo 76, as demandas irão para o juízo falimentar, certo? Bom, e aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui também uma questão de 2025 e de reforma da 14.112, que foi realizada na 11.101 de 2005, para vocês verem como que essa situação, né, da reforma da lei foi importante. Ele vai dizer para a gente aqui nessa questão: a Sociedade de Laticínios Colmeia da Natividade Limitada, em recuperação judicial, teve deferido o processamento de sua recuperação judicial. O plano de recuperação judicial foi apresentado no plano legal, mas ainda não foi apreciado pela Assembleia de Credores, mesmo após o fim do prazo de suspensão da prescrição e das execuções em face da devedora. Considerando-se tal cenário e as disposições da Lei 11.101 de 2005, é correto afirmar que... Então, ele está perguntando para a gente aqui, né, pedindo para a gente achar a alternativa correta de acordo com a lei, porque ainda não houve a deliberação, mas já passou o prazo do parágrafo 4º, artigo 6º, de suspensão das execuções, prescrição e constrição patrimonial. Então, o plano já foi apresentado, não houve ainda uma deliberação, e aí ele está perguntando para a gente o que vai acontecer. Olha só, o parágrafo 4º, ele foi alterado pela reforma, hoje ele permite que o juiz renove o prazo de suspensão de 180 dias, e ele vai dizer assim para a gente: na recuperação judicial, a suspensão perdurará pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional e tal. Aí, a gente vai ter o parágrafo 4º-A, que foi incluído pela reforma, pela 14.112. Ele vai dizer assim: o decurso do prazo previsto no parágrafo 4º desse artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 56 dessa lei, observado o seguinte: a suspensão e a proibição de que trata os incisos 1, 2 e 3 desse caput não serão aplicados caso os credores não apresentem um plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo dos 180. As suspensões e a proibição perdurarão por 180 dias, contado do final desse prazo. Então, ele está dizendo aqui que se não foi levado à deliberação, que se não houve ainda uma assembleia para dizer se vai aceitar, se não vai aceitar o plano, se ainda não houve uma deliberação do plano, o que pode acontecer? Os credores apresentarem um plano alternativo no prazo de 30 dias. Então, essa possibilidade de plano alternativo apresentado pelos credores é uma das grandes novidades da reforma de 2020. Né? Não tá, né, aquele plano apresentado pelo devedor não está sendo bem visto, provavelmente você teria uma rejeição desse plano que levaria à convolução da falência, né, da recuperação em falência, porque a convolução é quando o juiz decreta a falência, quando ele tem uma recuperação e essa recuperação ela é transformada através da decretação. A convolução é quando o juiz decreta a falência, né? E aí o juiz decretando a falência, nesse caso, muitas vezes porque aquele plano não estava sendo aceito, a gente tinha muito essa situação. Mas hoje eu tenho essa apresentação do plano em 30 dias. Então, letra A: os credores poderão apresentar plano alternativo ao do devedor no prazo de 30 dias, contado do final do prazo de suspensão. Certíssimo, letra A.
Exatamente, esse plano alternativo ele cabe e ele tem que ser apresentado em 30 dias. Se ele for apresentado em 30 dias, renova-se o prazo da suspensão por mais 180. E aí a letra B acaba ficando errada. Ó. As execuções em face do devedor serão retomadas, mas persistirá a proibição de qualquer forma de retenção ou constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor. Não existe essa separação, não. A suspensão do caput do artigo 6º, ela se aplica em conjunto. Ou está tudo suspenso, prescrição, execuções e constrição patrimonial, ou não está. Não tem essa, a prescrição e a execução volta a correr, mas a constrição patrimonial está suspensa. Isso não tem nenhuma previsão legal na lei sobre isso. Letra C, o juiz decretará a convolução da recuperação judicial em falência diante da ausência de deliberação dos credores sobre o plano de recuperação. Não, porque ele tem que esperar os 30 dias ainda para ver se vai ter apresentação de algum plano, tá? Letra D, o juiz deverá convocar a Assembleia de Credores para deliberar sobre a convolução da recuperação judicial em falência a ser realizada em até 30 dias contados do final do prazo. Não existe essa regra, né? Na verdade, assim, se houver uma apresentação de plano alternativo, não vai ter convolução. E, gente, o juiz não tem que ouvir os credores para saber se eles querem convolar ou não. A convolução do artigo 76 está claro lá. Quando o plano for rejeitado, quando o plano não for apresentado no plano, quando houver descumprimento, não existe uma convolução porque o juiz ouviu a Assembleia. Por fim, letra E, o devedor poderá apresentar termo de adesão dos credores substitutivo da deliberação assemblear no prazo de 15 dias contados a final do prazo de suspensão. Não existe essa regra de termo de adesão, né? E o que pode acontecer é uma apresentação de plano alternativo. Então, a letra A aqui, eu achei essa questão um pouco esquisita, porque se não foi apresentado o plano alternativo, se não foi votado, vai ser convolado em falência. Isso é um fato, né? Mas vamos partir do pressuposto aqui que também não teve apresentação de plano... houve prazo de apresentação do plano alternativo. Se ele for apresentado, não tem convolução em falência e a suspensão continua. Então, aquela letra que está mais adequada, né, com as regras legais, sem dúvida nenhuma, é a letra A, tá? Então, assim, o credor pode apresentar o plano alternativo a partir do final do prazo de suspensão. Bom, pessoal, olha, podem reparar que as questões elas estão muito focadas em memorização do texto de lei. Então, para você que ainda está fazendo aí o seu estudo de direito empresarial, compensa fazer a leitura dos artigos mais importantes, compensa fazer a leitura do texto de lei, porque essa tem sido a tendência da FGV. Às vezes, questões muito longas, questões com um enunciado gigantesco, um caso prático, mas a resposta estava simples ali num texto de lei, como foi aquela de direito de retirada, por exemplo, na sociedade anônima. Então, tentei trazer para vocês aqui esses exemplos, para vocês entenderem a forma de cobrança da FGV. No mais, eu desejo um ótimo estudo para vocês. Eu espero que vocês não estejam tão chateados assim com o direito empresarial. Eu sei que é uma matéria difícil e, dependendo da banca, ainda se torna mais complicado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e ótimos estudos.